Olá, que bom ter você aqui no Rota da Mudança. Você fica 5 minutinhos, se gostar do que vê, fica até o final. Se não, tem outros vídeos que podem te agradar mais, tá bom? Nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre a competição silenciosa dentro das empresas, né? Se você é estrangeiro e está trabalhando num país que é diferente do seu, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para ver esse conteúdo, tá bom? Você já teve a sensação de que precisava se esforçar o dobro para ter o mesmo reconhecimento que os seus colegas? É como se por você ser estrangeiro você tivesse que se provar mais o tempo todo. Essa é uma realidade silenciosa em muitas empresas, né? E hoje eu quero falar sobre essa realidade. É uma competição invisível que pesa sobre os profissionais de fora, né? É, em ambientes multiculturais, o talento não é a única variável. Muitas vezes tem um julgamento implícito que faz com que os estrangeiros precisem mostrar mais resultados para terem a mesma credibilidade, né? Então, pense em um brasileiro que chega numa multinacional nos Estados Unidos, ele tem MBA, fala inglês fluente, ele já liderou equipes no Brasil, mas nas reuniões estratégicas ele percebe que as suas ideias são percebidas com mais ceticismo do que a dos colegas locais, né? E o que acontece com isso? Ele sente que precisa trazer dados extras, reforçar sua fala várias vezes, quando tipo, sobre comprovar tudo que ele tá falando, né? Esse é o retrato da competição silenciosa, né? Tem pessoas que falam assim para esse líder, né? Ah, seu inglês é ótimo, mas talvez não seja claro para o cliente, né? Como uma microagressão, assim. A gente, a gente já falou aqui sobre microagressões. Se você quiser, tem um vídeo só conversando sobre as microagressões que os profissionais estrangeiros recebem nos outros países, né? Então, se você se interessa por esse tipo de tema, temos vídeo aqui no canal, tá? Mas continuando aqui, quais são os efeitos pessoais e profissionais dessa competição, né? Qual é o preço dessa competição? Então, na pessoa, é a ansiedade, o desgaste emocional, a síndrome do impostor, né? E na carreira, são as promoções adiadas, a exclusão dos projetos chaves, a maior rotatividade de estrangeiros, né? Então, é, tinha uma profissional brasileira que ela foi contratada para uma posição estratégica, mas ela sempre dava sugestões e notava que só eram levadas a sérios quando elas eram repetidas, essas mesmas sugestões, mas por um colega americano, que não era ela, né? E ela começou a questionar a própria capacidade dela, né? Mesmo tendo mais experiência nessa área. Isso levou ela a trabalhar noites, finais de semanas para provar o seu valor e ainda assim ela não sentia que ela era suficiente, sabe? Ela fazia o mais e além e ela sentia que não era suficiente, né? Mas por que que isso acontece? Por que que você acha que isso acontece? Coloca aqui nos comentários para mim se você já passou por uma situação parecida com essa, já deixa o seu joinha, já compartilha com um amigo que precisa saber dessa informação, né? Isso acontece por causa de um viés inconsciente, que é uma tendência natural de confiar mais em quem se parece conosco, né? Tem as barreiras linguísticas também, que é o sotaque ou pequenas diferenças no vocabulário podem ser confundidas com falta de competência, né? A cultura corporativa pouco inclusiva também. Quando não existem políticas claras de diversidade, o estrangeiro é sempre o outsider, né? É sempre o carinha de fora, né? É como um jogo de futebol, onde os jogadores já começam já a 10 metros da linha de chegada. Você pode até ser rápido, mas tem que correr mais para alcançar os demais. Essa metáfora é perfeita para competição silenciosa, né? Então, não é do jogador de futebol, desculpa, são as pessoas que correm, né? O corredor, são os corredores.
e eles podem estar já a 10 metros da linha de chegada e você pode até ser rápido, mas vai ter que correr para alcançar os demais, na verdade. Tem empresas que eles têm políticas de diversidade. Você já ouviu falar disso? Tem algumas empresas multinacionais que trabalham essa política da diversidade. Hoje em dia está um pouco polêmico esse assunto, porque com a atual administração dos Estados Unidos mudaram algumas regras relacionadas a isso também. Não sei se você acompanha. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo político, tá bom, pessoal? Mas é só porque realmente isso mudou um pouco em algumas das empresas que já estavam adotando essa política de diversidade. Algumas empresas recuaram, né? E outras empresas continuaram com a ideia, né? Então, as empresas elas adotam as políticas de diversidade, elas conseguem nivelar o campo e transformar diferenças em força, né? Então, por exemplo, algumas medidas que essas empresas têm. Então, são treinamentos de vieses inconscientes, né? Então, elas treinam os gestores para eles aprenderem a identificar os julgamentos automáticos que eles fazem sobre os colegas, né? Outro programa é um programa de liderança para estrangeiros e que oferece trilha de crescimento específica para o pessoal estrangeiro nas empresas, né? Tem empresa que oferece uma mentoria reversa. Então, um colaborador estrangeiro, ele se torna mentor e líder local para trocar as experiências culturais, né? Isso é bem bacana. E tem também empresas que adotam as metas de diversidade em cargos de liderança, né? Então, tem as metas relacionadas à parte de diversidade, né? Uma grande empresa global que eu conheci, ela criou um programa de liderança multicultural, né? O objetivo era simples, garantir que em cada equipe, pelo menos um estrangeiro, tivesse um espaço de projetos estratégicos. E o resultado, a empresa não só melhorou o clima interno, mas ela aumentou a sua inovação porque pontos de vista diferentes passaram a ser valorizados, né? Essa empresa é na área de viagens, né? Corporativas e foi um grande sucesso. Temos também algumas estratégias para o profissional estrangeiro virar esse jogo, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode ter um branding pessoal dentro da empresa. Então, ele pode buscar visibilidade ao apresentar resultados de forma clara e estratégica, né? Essa parte é legal você anotar. Você tem um papel, uma caneta aí que eu vou repetir para você, tá bom? Você sabe que meus vídeos é bom sempre ter um papel e uma caneta, que ou a gente tem exercícios ou coisas importantes de dicas pra gente anotar, né? Mas deixa aqui, comenta aqui pra mim da onde você tá falando e se você já passou por alguma coisa parecida do que essa que a gente tá conversando hoje, tá bom? Então vamos anotar? Vou falar de novo, tá? Então, quais são estratégias para o profissional estrangeiro, né? Como ele fazer para virar esse jogo? Então, ele pode fazer o branding pessoal dele dentro da empresa, que é buscar a visibilidade ao apresentar resultados de forma clara e estratégica. Ele pode fazer um networking interno, né? Que é participar de comitês, eventos corporativos e grupos de afinidade. Ele pode ter uma comunicação assertiva, ele pode treinar a forma de apresentar ideias não para mudar quem você é, mas para reduzir as barreiras, né? E ele pode também criar uma narrativa de valor, que é mostrar como a sua experiência internacional enriquece a equipe, né? Pode trazer histórias do passado dele, mas mostrando posicionamento estratégico, né, para essa nova equipe. É bem bacana isso. Se você percebe que as suas ideias são ignoradas, uma estratégia é você documentar essas ideias, né, e
você pode documentar elas ou em relatórios ou em apresentações visuais. Assim mesmo, se elas não forem ouvidas no momento, elas vão ficar registradas e mais tarde elas podem ser resgatadas como uma contribuição sua para a empresa ou para a equipe de trabalho, né? Isso evita que outro colega ganhe crédito pelas suas ideias, tá bom? É, as empresas, seria excelente que as empresas elas tivessem a consciência de que diversidade não é caridade, é vantagem competitiva, vocês concordam? E os profissionais, é importante os profissionais saberem que o seu valor não é menor por você ser estrangeiro, né? Muitas vezes é justamente por trazer perspectivas únicas que o seu valor é ainda maior, não é verdade? Então, se você é estrangeiro e sente que precisa provar mais, saiba que não está sozinho, né? A competição silenciosa, ela é real, mas ela pode ser enfrentada com consciência estratégica e principalmente com a confiança de que a sua trajetória já é uma prova da sua resiliência, né? E é importante você lembrar que você não é apenas mais um profissional nessa empresa, né? Você é a ponte entre culturas, ideias e inovações também. E esse é um valor que nenhuma barreira pode apagar. E você já viveu alguma coisa assim parecida? Conta aqui pra gente sua história, compartilha com a gente as dicas que você tem para as pessoas que assistem esse vídeo também. São super importantes, tá bom? Então, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.